Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar começando uma série sobre escatologia. No tema de hoje eu vou falar sobre o tema que é mais discutido, que os cristãos têm mais dúvida, que é sobre o arrebatamento. Quando vai ocorrer o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus? Vai ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista? Existem várias visões a respeito do assunto, né? Aqui eu vou abordar as que tem mais adeptos, que é o pré e o pós. Se eu adotar todas aqui, falar sobre o preterismo radical, se eu falar aqui sobre o meso, o vídeo ficaria muito longo, né? E com todo respeito aos irmãos que pensam diferente de mim, aqui eu vou abordar com o conhecimento que eu possuo das escrituras, né? O intuito aqui é abordar a doutrina, né? Eu respeito muito quem defende essas doutrinas aqui. Vou começar falando sobre o pré-tribulacionismo dispensacionalista. Em princípio, ele começou no século XIX. Tem teólogos que falam que existem escritos da época patrística que defendiam essa doutrina, mas eu nunca vi esse documento, um documento a respeito, mas existem teólogos que defendem que já existiam na época do patrística, né? A doutrina mais aceita era o intratribulacionismo. O que é o intratribulacionismo? Ali logo após a ascensão de Jesus ao céu, os cristãos que ali ficaram, na época dos discípulos de Jesus, eles acreditavam que já estavam passando pela grande tribulação. Aí depois que essa geração veio a morrer e Jesus não voltou, passou a ser mais aceita a visão do pós-tribulacionismo, e que esse acontecimento do Apocalipse que Deus revelou a João seria para uma época futura, e pausou-se ali aquelas 70 semanas decretadas sobre Israel, né? Passaram-se ali 69 semanas, a 70ª semana, que é a semana da grande tribulação, pausou, e ali meio que eles ficaram sem saber quando que Jesus de fato vai voltar. Aí o dispensacionalismo, ele divide a época do homem sobre a terra em 7 eras: era da inocência, conhecimento, governo humano, promessa, lei, graça e reino milenar. Nós estamos na época da graça, que é a época da igreja. Essa visão, pelo menos ela foi sistematizada, pelo que a gente tem de registro, que ela foi sistematizada no século XIX, após uma visão de uma jovem católica chamada Margaret MacDonald, mas o principal sistematizador foi o John Nelson Darby. O dispensacionalismo, ele tem 3 pontos principais que ele defende, que é a separação total entre a igreja e Israel, não tem nada a ver um povo com o outro. O segundo ponto, que é a segunda vinda de Jesus, que vai ocorrer em 2 fases. A primeira fase antes da grande tribulação, que é o arrebatamento, o arrebatamento secreto, de forma secreta, ninguém vai ver Jesus. E a segunda fase é a segunda vinda visível, né, de Jesus nos ares. O terceiro ponto que o dispensacionalismo defende é o arrebatamento iminente, que ele já pode ocorrer a qualquer momento. Como se eu não sei se eu vou acabar esse vídeo, a qualquer momento Jesus pode voltar e eu ser arrebatado. É dessa forma que o pré-tribulacionista dispensacionalista crê, né? Eu já afirmo que, na minha visão, o pré-tribulacionismo ele não tem base bíblica. Não existe uma passagem na Bíblia que fala que o arrebatamento vai ser secreto. Não existe uma passagem na Bíblia que fala que Jesus vai voltar em 2 fases. Essa visão pré-tribulacionista ela é adotada por interpretação de passagens isoladas, né? Aí aqui eu vou falar sobre algumas implicações de que essa doutrina aqui ocorre, né? Quando você defende uma doutrina, então você também tem que abraçar as implicações. O que são as implicações? Contradições com o texto da Bíblia que elas vão acarretar. Em Mateus capítulo 24 e 30, capítulo 24, versículo 30 e 31 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra.
O dispensacionalismo ele já cai por terra se ele for dizer que o Jesus estava falando aqui em Mateus 24 sobre a segunda vinda dele e o arrebatamento. Porque a cronologia do que está escrito é o quê? Iniciando o versículo: primeiro aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra verão o Filho do Homem e se lamentarão. Olha a ordem dos eventos. Ele vindo nas nuvens, com poder e grande glória, com os seus anjos, e ele enviará os seus anjos depois disso, que ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra. Ou seja, primeiro Jesus vem no céu, ele é visto por todo mundo, com poder e grande glória, com suas miríades de anjos, e ele dá ordem aos seus anjos para apanhar na terra os seus escolhidos, né? E a gente vai ver em outras passagens que esse apanhar primeiro vai ser os mortos e depois os vivos. Ou seja, a ordem da cronologia de Mateus 24, que é o próprio Jesus que está dando a resposta aos seus discípulos de como vão ocorrer os eventos dos últimos dias, já estaria em conflito aqui a visão pré-tribulacionista. A segunda implicação: o dispensacionalismo fala que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Se o arrebatamento ocorre secretamente durante a grande tribulação, então eu sei que iniciou a 70ª semana de Daniel. Então é só eu contar 7 anos após o arrebatamento que eu já teria uma data precisa de quando seria a segunda vinda de Jesus. Então o dia e hora que Jesus vai vir, ninguém sabe exatamente. Se ele vem antes, eu já sei que 7 anos, ele vem antes de arrebatar a igreja secretamente, eu já sei que a segunda vinda dele seria exatamente 7 anos depois. Então essa é uma segunda implicação. Uma terceira implicação, né? É dito que Jesus viria no céu, né? Não só com os anjos, mas também com os crentes que foram arrebatados antes da grande tribulação e já receberam o seu galardão. Só que não existe nenhum versículo da Bíblia que fala que Jesus, na segunda vinda, ele volta a ele com os anjos e com os crentes. Na verdade, a Bíblia só fala em várias passagens, Marcos 16, 27, nessa mesmo de Mateus 24, 30, que nós acabamos de ler, que o Pai ele virá na glória com os anjos, e não com os santos, não com os crentes, com a igreja, fazendo referência aos cristãos. Uma quarta implicação era que o cristão entraria na grande tribulação sem preparo espiritual para isso, porque o pré-tribulacionista ele crê que ele não vai passar pela grande tribulação. Então, se ele vier a passar pela grande tribulação, ele estaria despreparado para a vida e psicologicamente para passar pelo momento. E se ele fala também que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e a Bíblia em Apocalipse fala que a marca da besta só vai ser implantada durante a grande tribulação, então qualquer outra marca que venha a ocorrer antes do arrebatamento da igreja, eles poderiam aceitar, porque na teoria não seria a marca da besta em que eles estavam esperando, né? Uma segunda ponto que eles defendem, o pré-tribulacionismo defende, é que do capítulo 4 ao capítulo 18 do livro do Apocalipse, a palavra igreja, eclésia, não está escrita, não faz referência. Então eles falam que esse período, que é o período da grande tribulação, só quem vai sobrar aqui são os judeus, e Deus vai estar tratando especificamente com os judeus, e a igreja não estará mais na terra. Porém, existem outras passagens durante esse período aqui que fala sobre os santos, e os santos não são os judeus, os santos são os cristãos, são a igreja. Aqui eu vou ter que ler algumas passagens bíblicas, né? Porque é impossível ficar falando sobre isso daqui e não dar a base bíblica adequada. Eu vou ler aqui a passagem que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que os próprios pré-tribulacionistas falam que é uma base bíblica para a doutrina deles, porém a gente vai ver no texto que não é bem assim, é uma interpretação errônea do texto. Olha o que está dizendo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 a 17. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os pré-tribulacionistas falam que aqui está falando sobre o arrebatamento secreto. Porém, se a gente vê a ordem dos eventos, né? Primeiro, o Senhor vem, desce do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, se ele desce dessa forma, é todo mundo vendo. Não tem como ele descer dessa forma secretamente. Se ele está descendo com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, ele está fazendo aquele barulho que todo olho verá. Numa parte anterior aqui que fala, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Essa vinda, o termo utilizado no original significa parousia. Parousia significa vinda visível. Então, se você olha no original da palavra que está falando sobre a vinda aqui, parousia, está falando da vinda visível. É Paulo que está escrevendo aqui, que esse versículo é sobre a vinda visível, mas os pré-tribulacionistas falam que isso aqui está fazendo referência ao arrebatamento secreto. E aí a mesma ordem do Mateus 24 que a gente estava lendo. O Senhor vem no céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, na sequência, ressuscita primeiro, aí depois os que ficam vivos são arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então a gente já vê que a cronologia de nenhuma passagem bíblica que fala sobre o arrebatamento defende a teoria do arrebatamento secreto, o arrebatamento pré-tribulacionista. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Muitos aqui ainda têm coragem de falar que claramente isso aqui está falando sobre o arrebatamento secreto, mas vamos ler aqui também. 1 Coríntios 15, 51 e 52. E eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e no piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui eles também falam que 1 Coríntios 13 é o arrebatamento secreto. Só que na verdade, eles falam aqui, ante a última trombeta. A última trombeta é no final da grande tribulação. Toca todas as trombetas, na última, na sétima trombeta, já é final da grande tribulação. Aí sim, na sequência, os mortos ressuscitam e depois os vivos são transformados e arrebatados juntamente com Cristo na nuvem. Uma outra passagem que os pré-tribulacionistas usam para defender o pré-tribulacionismo é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aqui eu vou ler do versículo 1 a 4 primeiro. Vou botar a imagem aí na tela com esses versículos para não ficar tão cansativo, mas a gente tem que usar as passagens que eles defendem para poder argumentar. Exemplo, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vinda também é o termo parousia, que significa vinda visível, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por que eu comecei lendo esse versículo aqui de 1 a 4, né? Porque os versículos 7 e 8, que são os mais usados aqui pelo pré-tribulacionismo, que eu não li ainda, vou ler aqui na sequência, eles falam também defendendo o arrebatamento secreto. Porém, no versículo 1, o apóstolo Paulo já começa falando que da vinda, usando o termo parousia, que é a vinda visível, que antes da vinda visível se manifestar, primeiro vai se manifestar o anticristo, que é o filho da perdição, que vai querer se assentar no templo de Deus como Deus, querendo parecer Deus. Aí vem o versículo 7 e 8.
porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, que do meio será tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esses dois versículos, os pré-tribulacionistas usam como base, erradamente, interpretando isolado, falando que quem será tirado, que impede a manifestação do anticristo é a igreja, que a igreja, juntamente com o Espírito Santo, inclusive, será tirado da terra. Se o Espírito Santo for retirado da terra, não tem como ter salvação durante a terra, só que durante a grande tribulação a gente vê que haverão santos morrendo. Em algumas passagens do Apocalipse a gente vê isso. Como que vai ter santos morrendo, como que vai ter gente santa sendo morta, que seriam cristãos ou convertidos durante a grande tribulação, sendo mártires durante a grande tribulação, se o Espírito Santo não está na terra. E aqui eles utilizam essa passagem para falar que a igreja não vai estar aqui, porém no início do capítulo a gente já viu que é sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda visível, ou seja, isso aqui o anticristo tem que se manifestar antes da segunda vinda de Jesus. Aí eu vou ler aqui mais uma passagem rápida, que também é defendida, interpretada equivocadamente pelos pré-tribulacionistas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. E espera o Senhor do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livrará da vida futura. Aqui eu vou ler 4 versículos pequenos. Esses 4 versículos eles têm o intuito de provar por que a igreja não deve passar pela grande tribulação. Ou seja, nesse que eu acabei de ler, é que Cristo vai livrar os crentes da ira futura. Em Romanos capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jesus já morreu pelos pecados do cristão, ou seja, o cristão não pode sofrer juízo novamente, senão estaria sofrendo juízo pela segunda vez. Então, esse é mais um motivo, mais um argumento que o pré-tribulacionista usa para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. Apocalipse 3:10, que é muito famoso, é sobre a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. E João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porém, essas são interpretações isoladas, pegando o versículo isolado, sem entender todo o contexto, porque a gente vai ver desde a história da igreja, que desde do início de Gênesis na Bíblia, que Deus ele não precisa, para poder livrar o povo dele, ter que tirar o povo dele da terra. A gente vê, Deus livrou Noé do dilúvio. Noé no dilúvio, ele passou por todo o dilúvio, igual a todos os homens, a diferença é que ele estava dentro da arca. A gente vai ver que nas pragas do Egito, Deus mandou as 10 pragas no Egito, elas arrasaram o Egito e Deus não permitiu que aquelas pragas ali elas atacassem os hebreus. Os hebreus eles foram livrados das pragas. Os gafanhotos vinham e comiam todas as plantações dos egípcios, mas não tocavam nos hebreus. Vinham as moscas, invadiam as casas dos egípcios. Aí as moscas não entravam na casa dos hebreus. Veio o destruidor matando o primogênito da casa de todos os egípcios, mas não matou os primogênitos da casa dos hebreus. Então ali a gente já vê um exemplo de grande tribulação, muito semelhante ao derramamento das taças da ira de Deus, que vai ocorrer na grande tribulação, e não necessariamente Deus precisa tirar o povo dele, arrebatar e levar para o céu para poder livrar. Então Deus é poderoso para dar o livramento ao povo dele, né? E sem precisar retirar da terra. E no Egito, por exemplo, nas 10 pragas, que já é uma tipologia do que vai acontecer na grande tribulação. Os povos, de certa forma, tiveram consequência quando as águas se tornarem sangue. Os hebreus, de certa forma, também ficaram com fome, né? Então, quando as taças da ira de Deus estiverem sendo derramadas na terra, não vai ser diretamente ali para atingir os cristãos. Deus vai livrar de alguma forma, mas não quer dizer que os cristãos não vão sofrer nada, nenhum dano.
Pelo contrário, a Bíblia diz que muitos ainda hão de ser mortos. A gente está vendo o que está acontecendo agora do atentado terrorista do Hamas contra Israel e muitos lá sendo mortos. A gente vê que ao fim da grande tribulação, a batalha do Armagedon, a nação de Israel vai ser praticamente dizimada. Deus vai salvar ali o povo de Israel, mas antes de Deus salvar, com certeza muitos serão mortos. E no meio dessa tribulação toda que vai ocorrendo lá, quem morar naquela região vai sofrer as consequências dali também. Mas Deus livrará de outras formas. Por exemplo, Deus sustentava Elias, sustentou o povo no deserto. O povo de vez em quando murmurava, só vivia do milagre, né? Brotando água da rocha, tendo que purificar o Rio Jordão com águas amargas, caindo maná do céu. Então, a visão pré-tribulacionista ela interpreta muito passagens isoladas só no Novo Testamento. Ela desconsidera tudo que já veio escrito antes, desde Gênesis até vir chegar no Novo Testamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pós-tribulacionismo, né? Como eu disse aqui, tá? Respeito quem pensa diferente de mim, mas é praticamente impossível para mim falar sobre o pré e o pós-tribulacionismo sem deixar de mostrar que a visão pré-tribulacionista é baseada em muita passagem isolada, né? É muito versículo interpretado fora de contexto equivocadamente. O pós-tribulacionismo ele já é bem mais antigo, né? Ele já veio na sequência ali do intratribulacionismo, logo depois da época patrística. Ele sim tem bastantes escritos patrísticos que eu já vi da época antiga ali, dos primeiros séculos, dos pais da igreja. Aí eu vou ler aqui uma das passagens que é base aqui defendida pelo pós-tribulacionismo, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Nessa passagem fala que os ímpios serão pegos de surpresa, mas que os cristãos eles estarão vigilantes. Eles não vão ser pegos tão de surpresa como os ímpios. Mesmo a gente não sabendo nem o dia nem a hora, né, Jesus ele dá vários sinais para quê? Para a gente estar vigilante. Porque quando começar a ocorrer os sinais do fim, a gente vai estar, quem estiver ligado, vigilante, vai conseguir perceber o que está acontecendo sobre a terra. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações do ano, não necessitais de que eu vos escreva, porque ele já sabe, isso aqui está falando dos sinais visíveis nos céus e na terra, né? Princípio das dores, etc. Porque vós mesmos sabeis muito bem em que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui ele está falando dos ímpios, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Olha aqui, agora ele está falando Paulo falando para os crentes, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão, porque todos vós são filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. Ele não fala aqui que a gente vai saber o dia e hora, claro que não, mas ele está falando o quê? Que o cristão vai estar vigilante e na hora que Jesus for vir, não vai ser pego de surpresa, vai estar atento, já vai estar percebido nos sinais de acordo com o que estiverem ocorrendo no mundo. Exemplo, quando a grande tribulação vier, o ímpio ele não vai acreditar que está na grande tribulação não. Quem vai estar ligado que é a grande tribulação que está acontecendo e que Jesus vai voltar é o crente. Em 2 Pedro, capítulo 3, do 10 ao 12, é uma passagem clara aqui da igreja passando pela grande tribulação. 2 Pedro 3, 10 ao 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão
e os elementos ardendo se fundirão, né? Os apóstolos e todos os discípulos de Jesus, né? Eles foram mortos, né? Foram mártires por amor ao Evangelho, né? Os pais da igreja ali acreditavam que estavam na grande tribulação porque muitos morreram, né? Estevão foi apedrejado. Então, como que os cristãos de hoje estão querendo achar que não são dignos de padecer por amor a Cristo, sendo que nos dias de hoje a gente vê aí que há muitos missionários na China, no Oriente Médio, sendo morto, decapitado, queimado vivo aí pelos muçulmanos, porque estão defendendo o Evangelho. Aí, uma outra aula eu vou falar sobre as festas judaicas, que dá uma outra aula, inclusive vai ser meu próximo vídeo sobre a série da escatologia. As festas judaicas, as 7 festas, são sobre os tempos determinados de Deus, em que a primeira é a Páscoa, depois Pães Asmos, depois a primícia, depois de Pentecostes. A última cumprida foi a de Pentecostes, com a descida, expiação e tabernáculo. A trombeta ocorre ali paralelamente à expiação, né? E as duas vão se culminar vão serem cumpridas, né? Na segunda vinda de Jesus. E após a segunda vinda de Jesus se cumpre a festa dos tabernáculos. Então não tem como a igreja ser arrebatada na primeira trombeta antes da grande tribulação, né? Como a visão pré-tribulacionista acredita, se o próprio Cristo estará fazendo a expiação, que é o que? Intercedendo na função de sumo sacerdote, como Paulo fala, Paulo não, né? Que a gente não tem certeza quem é o autor, né? do livro de Hebreus. Como está descrito no livro de Hebreus, que Jesus está como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e João já começa na visão de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, vendo Jesus vestido como o sumo sacerdote, com as vestes de linho, né, pronto para estar intercedendo pelos pecados do homem, fazendo a expiação. Então, como que vai ter gente sendo galardoado, comemorando no céu, já vivendo os tabernáculos, sendo que a expiação ainda está ocorrendo, né? É impossível. Então, a visão pré-tribulacionista aqui, mais uma vez, em desacordo, em desacordo com tudo que vem antes no Velho Testamento, né? A visão pré-tribulacionismo, ela quem inventou ela não entendia o todo da Bíblia, né? Quem conhece um pouquinho da lei de Moisés já vai ver que muitas coisas na visão pré-tribulacionismo vai estar contradizendo. Os próprios 7 dias da criação, né, que fala já aponta para os tempos determinados de Deus. Por isso que existe aquele 7º dia como o dia do descanso do Senhor. Não vou me atentar aqui, me alongar nesse assunto aqui, porque vou fazer um vídeo separado sobre isso. Mas o Salmo 91 é um belo salmo que exemplifica como vai ser a grande tribulação, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Essa passagem já fala de 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Já é aquele livramento, conforme as 10 pragas do Egito, que também já fazendo alusão a como Deus livrará debaixo de suas asas, né? Dando ordem aos seus anjos para guardar em todos os teus caminhos durante a grande tribulação. Então, se os irmãos nunca ouviram isso aí, medita no Salmo 91 como se grande tribulação fosse. E os irmãos vão entender exatamente como Deus vai livrar a igreja em meio à grande tribulação. O primeiro contraponto do pré-tribulacionismo, a visão dispensacionalista que separa totalmente a igreja de Israel, ela já ignora as 2 casas de Israel, que a igreja ela representa o reino do norte, que é o reino de Israel, né? Que são também, a gente vê na época de Jesus, que eram os samaritanos, porque a capital era em Samaria, né? Esse reino, depois do cativeiro assírio, foi disperso entre as nações.
Então a igreja faz parte dessa restauração das duas casas de Israel. A igreja ela vai representar o reino do norte, que vai ser resgatada dentre as nações, né? Não tem mais como Deus restaurar através do sangue, né? Exatamente o judeu, porque o reino do norte já foi espalhado entre as nações. Deus vai resgatar essa casa de Israel através daqueles que creem, que são herdeiros da promessa, filhos de Abraão pela fé, que é a igreja. E o reino do sul, né, que era o reino de Judá, que são os judeus, com a capital em Jerusalém, é a outra casa em que hoje são os judeus. Então, esses dois reinos aqui serão separados. Não tem como eu separar totalmente igreja e Israel, porque eles seremos, né, parte do mesmo povo que viveremos com o Senhor, né? Basta Israel, né, num tempo determinado que vai ser durante a grande tribulação, vinha se converter, que a igreja e Israel serão só um só povo, serão o Israel de Deus. Serão o Israel de Deus que habitará para sempre com o Senhor. Então, se eu separo totalmente a igreja de Israel, eu não entendi o Velho Testamento, eu já estou desprezando o livro do profeta Oséias, que é o livro em que Deus fala bem, retrata bem sobre isso, em que a prostituta, que é a mulher de Osés, que Deus mandou Osés casar com ele, que representa o reino do norte, né? que se embebedou entre as nações, né? Abandonou Oséias, ela representa a casa de Israel, que é a igreja, que vai ser resgatada, e Deus vai restaurar essa casa daí. Então, quando eu falo que não tem nada a ver a igreja com Israel, eu já estou mostrando que eu não tenho entendimento do que está escrito antes no livro dos profetas. Então, o Apocalipse é um livro complexo porque ele precisa do conhecimento do todo para ser o mais plenamente possível conhecido e entendido, né? Se eu querer falar sobre escatologia estudando só o livro de Apocalipse e os evangelhos, eu vou tropeçar, vou pegar passagem isolada e vou chegar a conclusões errôneas, né? Que é o que acontece com a doutrina do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo também fala que o pós não crê no arrebatamento iminente, equivocadamente. O pós-tribulacionismo ele crê que o arrebatamento vai ser iminente. A gente não crê que sabemos o dia e a hora em que o arrebatamento vai ocorrer. Porém, pelos sinais que estarão sendo cumpridos durante a grande tribulação, a gente vai estar vigilante, o cristão vai estar vigilante na época do pós-tribulacionismo. Então é um arrebatamento iminente após o cumprimento dos sinais, e não antes dele, né? O pós-tribulacionismo também fala que o tribunal de Cristo, em que os crentes serão galardoados, ocorrerão antes da grande tribulação, né? Após logo simultaneamente o arrebatamento secreto. Obviamente, se o pós-tribulacionismo quer que o arrebatamento vai ser na segunda vinda, o tribunal de Cristo também vai ser na segunda vinda, né? Aí eu tenho umas outras anotações aqui, né, absurdas, que o sistematizador do pré-tribulacionismo falou. O Derby ele diz que a ressurreição de Israel e da igreja ocorre antes da grande tribulação. Para vocês verem que o cara que inventou o pré-tribulacionismo, né, sistematizou pelo menos, ele fala que até Israel vai ser arrebatado antes, negativo, Israel só vai se converter. E ele é um povo tão duro de coração que só vão se converter por meio da batalha do Armagedon, sendo cercado, pronto para ser morto e exterminado. E eles falam que o reino vai ser reinaugurado antes também da grande tribulação, já no céu, né? Com a igreja de Israel lá no céu já, enquanto está ocorrendo a tribulação aqui na terra. Então já entra em contradição a muitos textos na Bíblia. E isso também é mais uma implicação sem base bíblica para tal. Aqui os irmãos, né, tiverem alguma opinião contrária, algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários sem problema nenhum, dentro do respeito, educadamente aí eu vou responder a qualquer dúvida que os irmãos colocarem, né? Se eu não souber, eu vou pesquisar a respeito do assunto, né?
E também é aquilo, o assunto é complexo. Eu também não defendo que eu sou o dono da verdade e que eu estou certo. Estou dizendo que isso aqui é como eu entendo, né? Como eu entendo. Como tempos atrás eu já acreditei na visão pré-tribulacionismo e hoje não creio mais, pode ser que daqui a alguns anos eu mude a minha posição doutrinária, né? Mas com o que eu conheço hoje, a visão pós-tribulacionista é a que eu acho mais coerente. Mas eu tenho certeza, né, que o dia e hora ninguém sabe, e que o importante é a gente estar atento e preparado para a vinda de Jesus. Mas quando a gente está estudando a Bíblia, examinando escatologia, não tem como eu deixar de adotar alguma posição pelo que é mais coerente, né? Não posso ficar só no mundo das ideias e sem examinar o texto. Então esse vídeo aqui, essa série escatológica, é para quem quer aprender realmente a examinar o texto. Então, meus irmãos, vejo vocês na próxima aula. Até mais.